meus queridos, lá em Ezequiel 37, de 1 a 14, eu estou usando aqui a NVI, né? A tradução NVI. E eu gostaria de ler esse versículo. O pastor Walter já mencionou aqui que nós vamos estar trabalhando esses versículos, aonde vai nos levar aqui a um vale de ossos secos. E o tema dessa mensagem, hoje eu não fiz os slides, né? Confesso para vocês que realmente foi muito corrido, não tive tempo essa semana, mas o tema dessa mensagem é Deus traz vida aonde há morte. Quando nós vamos em um velório, quando nós vamos em uma situação, um lugar de luto, nós chegamos naquele lugar e quando olhamos, nós percebemos que não tem condições de fazer mais nada. Porque a pessoa já foi. Ela já morreu. E eu confesso, meus irmãos, que eu já fui em alguns velórios que eu orei e pedi a Deus, Senhor, ressuscita. Ressuscita. Teve um amigo nosso, há muitos anos atrás, ele faleceu de um acidente de carro. E ele era um rapaz muito crente, de muita oração. E foi um acidente muito trágico, que pegou a gente assim, de surpresa. E eu estava na Sião, e a igreja lá cabe 700, 800 pessoas, e a igreja não tinha lugar aonde colocar gente. Todos foram lá. E eu soube que, não só eu, mas havia um grupo de pessoas que estavam orando para que ele ressuscitasse. Porque ele sempre falava nos encontros de jovens, nos encontros que a gente tinha, que ele tinha muito desejo, ele orava muito para ver um milagre de Deus ressuscitando alguém. Então nós chegamos ali naquele velório e falamos que esse era o desejo dele, talvez Deus vai fazer isso na vida dele. E nós fomos crendo que Deus ia ressuscitar. Mas, meus queridos, o Senhor tem um tempo. O Senhor é o dono do tempo, dono de tudo. Não foi na vida dele. Mas através de Ezequiel aqui nós podemos ver que Deus tem esse poder de trazer vida aonde há morte. E aqui em Ezequiel 37, a partir do versículo 1, vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar vida? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, o osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha destes os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados.
Por isso, profetize e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém, igreja? Você pode glorificar ao Senhor por esta palavra maravilhosa? Vamos orar mais uma vez? Paizinho, mais uma vez eu quero colocar diante do Senhor os nossos corações. Pai, eu sei que talvez muitos que aqui estão, Senhor, estão vivendo talvez um vale de ossos secos. Estão vendo, Senhor Jesus, as suas vidas, ó Pai, modificadas, talvez pelo pecado, talvez, ó Pai, por alguma situação tão difícil na sua vida, ó Deus, talvez por desânimo, ó Deus, mas eu quero nesta noite pedir que o Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para revelar esta palavra poderosa, Senhor, uma palavra que nos traz vida, Pai, que uma palavra, Senhor Jesus, aonde nós poderemos permitir que o Teu Espírito Santo sopre em nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, muitas vezes nós encontramos muitos vales na nossa vida, né? Relacionamentos quebrados, que muitas vezes viram mero convívio, né? Normal ali, uma coisa formal. Casamentos que de fachada, muitas vezes. Ministérios que são oriundos, né? Que perderam o fervor inicial da obra de Deus. Sonhos, muitas vezes sonhos que nós temos em nosso coração que foram desfeitos por causa, talvez, de alguma situação financeira ou alguma dificuldade profissional. Ou talvez até mesmo uma fé enfraquecida. Talvez por causa dessa fé, a sua presença nos cultos, a sua presença na leitura da palavra, a sua presença diante do altar do Senhor em oração se enfraqueceu. E nós olhamos para a nossa vida e nós percebemos que a alegria de viver por causa dessas situações, ela acaba. Não sei vocês, meus irmãos, já se passaram por isso, mas eu, sim. E não foi nenhuma, nem duas vezes. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, esse viver que muitas vezes está seco. E a gente olha e vê que isso passa a ser, às vezes, uma rotina, né, automática na nossa vida. E o profeta Ezequiel aqui, ele é levado por Deus. Ele é levado por Deus a ver um vale cheio de ossos secos. Uma cena aqui que mostra algo totalmente impossível aos olhos dos homens. E ele não viu corpos recém-falecidos. Corpos que poderiam, talvez, ali ser numa manobra ali de ressuscitamento, né? Poder trazer vida novamente. Não, ele viu ossos secos. Ossos sequíssimos, muito secos. Isso era prova de que aqueles homens que estavam ali, aqueles ossos, estavam mortos há muito tempo. E quantas vezes, meus queridos, a nossa lógica nos diz que o nosso casamento não tem mais jeito? Quantas vezes o nosso pensamento olha para os nossos filhos e fala: meu filho não tem mais jeito, já está no meio das drogas, já está no vício. Meu filho não tem mais jeito. Talvez você olhe para a sua vida emocional e também olha para essa vida e diz assim: também não tem mais, eu não tenho mais o que fazer com a minha vida emocional, eu estou em depressão, eu vou até mesmo tirar a minha vida por causa dessa situação. Querida, mas no final daquela visão, Ezequiel, ele olha para aqueles ossos secos e ele vê que aqueles ossos começam a se tornar uma grande multidão viva e de pé. Aleluia! Por isso, meus queridos, nós precisamos glorificar a Deus quando nós ouvimos uma palavra como essa, dizendo que Deus pode trazer vida no seu vale, no vale de ossos secos da sua vida.
A transformação não acontece, meus queridos, pela força da pessoa, não acontece pela capacidade humana, mas acontece pela palavra de Deus, pelo discurso motivacional, o discurso que o Senhor nos dá. Acontece pelo sopro de Deus na nossa vida. E isso nos confronta diretamente. Isso precisa nos confrontar, meus queridos. Isso deve nos levar a pensar em quem no que temos depositado a nossa expectativa de mudança. Quais são as coisas que você tem colocado as expectativas? Muitas vezes nós colocamos a expectativa num bom emprego, numa casa própria, num viver sem depender de ninguém. E geralmente essas expectativas acabam sendo frustradas, porque não depende somente de nós. E eu quero dizer para você que para haver mudanças na nossa vida, conhecer a palavra é o primeiro passo. Conhecer a palavra de Deus. Ezequiel, aqui nessa passagem, ele recebeu a sua visão em um dos períodos mais difíceis e sombrios ali da história de Israel. Ele profetizou durante o exílio babilônico. E quando o povo estava ali perdido, né, ele tinha saído ali da terra prometida, ele tinha perdido a liberdade, ele tinha perdido até o templo de Israel, que o templo era praticamente a identidade daquele povo. E ele estava perdendo também a esperança. O povo tinha perdido a esperança. Então, o sentimento geral daquela nação era uma falência total. A nação olhava para a situação que eles estavam vivendo e via ali uma falência total. Eles olhavam para a Babilônia, que na verdade a Babilônia era uma superpotência, mas ali eles estavam enxergando, meus queridos, correntes que estavam ali aprisionando eles, correntes inquebráveis. Eles acreditavam que Deus havia abandonado aquele povo, que tinha abandonado para sempre, e que não havia mais chance, não havia mais recomeço para aquele povo. É o mesmo sentimento que às vezes acontece com a gente de perder um trabalho. Vivendo do jeito que o mundo está hoje, nós perdemos um trabalho, o nosso emprego, talvez de tantos anos, a gente vai se ver nessa situação, talvez de abandono de Deus, de o que está acontecendo. E Ezequiel aqui, ele foi levado pelo Senhor em espírito para ver aquele vale de ossos secos, que era o símbolo aqui, claro, da condição espiritual do povo de Israel. O povo de Israel, ele estava seco. E aqueles ossos, meus queridos, estavam representando então um povo que se sentia morto, que se sentia sem força, sem identidade, sem voz e sem expectativa nenhuma de mudança. Porém, a mensagem do texto é categórica. Deus não aceita que o seu povo permaneça sem vida. Aleluia! Deus não aceita, Deus não quer isso para nós. Ele não se acomoda com o estado de ruína daquele povo. Deus, ele olha para aquele povo e ele mostra ao profeta que mesmo diante do que parece totalmente impossível para a ciência, para a psicologia, para as estatísticas, ele mostra que a sua palavra ainda tem poder de criar. A palavra dele tem poder de trazer vida. Por isso, meus queridos, ele ordena que Ezequiel profetize, indicando que a verdadeira restauração começaria não pelas mudanças da circunstância que estava acontecendo. E hoje, muitas vezes, nós esperamos que as coisas vão mudar por causa da política, talvez por causa de uma situação melhor que vai ser trazida, coisas externas. Mas Deus estava dizendo que seria pela proclamação da voz do próprio Deus. O Senhor disse a Ezequiel, profetiza o quê? Aquilo que ele mandou. Aquilo que ele mandou. E com isso, meus queridos, nós vamos ver aqui 4 lições do Vale dos Ossos Secos.
E a primeira lição que nós vamos ver aqui é que nós precisamos encarar a realidade do vale. Nós precisamos encarar aquilo que nós estamos vivendo. Antes de qualquer milagre acontecer, Ezequiel aqui, ele foi levado a andar no meio daqueles ossos. Ele foi levado a ver a realidade que estava acontecendo ali naquele lugar, olhar detalhadamente o que estava acontecendo. Deus fez questão que ele reconhecesse a gravidade daquela situação. E não adianta, meus queridos, maquiar a situação com positivismo ou fingir que está tudo bem, quando a nossa estrutura está caindo, quando a situação está complicada. Só uma avaliação honesta permite que Deus trabalhe e traga uma cura real. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos olhar para o nosso problema, olhar para a nossa dificuldade. No mundo que hoje nós vivemos, nós estamos tentados a usar filtros para maquiar uma vida boa, para maquiar uma família perfeita, a família de margarina, né, como falavam antigamente, para maquiar aquilo que nós realmente somos, escondendo muitas vezes profundas dores, crises de ansiedade, escondendo aqui casamentos de fachada, um vazio interior. Mas, queridos, reconhecer que algo está seco é uma necessidade. Nós precisamos, seja a fé, ou os relacionamentos, ou o ministério. Isso não é falta de fé, meus queridos. Quando nós reconhecemos que tem algo seco na nossa vida. Mas é primeiro e é indispensável passo para a restauração. É observar o que está seco em nós. Como Deus poderá curar uma ferida em nós se nós mesmos não olharmos para ela? Se nós mesmos não identificarmos isso em nós? Quando nós mesmos não queremos olhar para as nossas dores, as nossas dificuldades, tentando dizer, tá tudo bem, tá tudo bem. Igual a mulher sunamita, enquanto o filho estava morto, ela foi procurar o homem de Deus, e no caminho ela falava, está tudo bem, mas ela estava com o filho morto em casa. E muitas vezes nós estamos assim, com algo morto dentro de nós, mas ainda dizendo que está tudo bem. Queridos, faça um exame sincero na sua vida. Faça um exame da sua família, da sua igreja. Pare de dar desculpas para a apatia espiritual ou para os conflitos não resolvidos. Confesse, fale. Fale da sua vida com Deus. Conte para Ele o que está acontecendo. Isso com humildade. Reconhecendo que é Ele quem pode fazer algo por você. Hoje é tempo de você olhar para o seu vale, meu querido. O vale de ossos secos que está na sua vida. E reconhecer que esse não é o lugar que Deus deseja para você. Se manter neste lugar. Mas a segunda questão aqui, que nós precisamos ver, a segunda lição que nós vemos aqui é que a palavra de Deus é o instrumento de mudança. Deus, ele não mandou Ezequiel levar ferramentas de construção. Ele não mandou levar ali um kit de cura, né? Um kit médico com esparadrapos, com isso ou aquilo. Mas para tentar reorganizar aqueles ossos ali. Mas ele ordenou que ele profetizasse aos ossos secos, que ele falasse aos ossos secos. E geralmente, meus queridos, nós tentamos resolver tudo com as nossas próprias mãos. Tentamos resolver tudo com a nossa própria força, dando o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro. A transformação real, meus queridos, começa quando a palavra de Deus é proclamada sobre a impossibilidade humana. Posso ouvir um amém? Amém. Não se trata de pensamentos positivos. Não se trata, meus queridos, da gente andar toda hora, não, tá tudo bem, tá tudo bem.
mas é a autoridade criadora da palavra de Deus. A mesma palavra que lá em Gênesis disse, haja luz, é a palavra que olha para aqueles ossos secos e diz, eu te colocarei vida. E é essa palavra que Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã. Não importa qual é a sequidão que está na sua vida, no seu coração, na sua família. O Senhor está dizendo hoje, há vida neste lugar pela palavra dele. E você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor pode trazer vida, restaurar, transformar. Mesmo que esteja morto, o Senhor pode trazer vida. Vivemos imersos, meus queridos, em notícias desanimadoras. Vemos narrativas culturais que dizem que os valores da família estão ultrapassados, que a fé não se precisa mais de fé. No entanto, quando nós decidimos parar de reproduzir o discurso de derrota, e nós passamos a declarar a verdade eterna de Deus sobre as circunstâncias da nossa vida, abrimos espaço para que Deus possa trabalhar. O Senhor não vai trabalhar em nossas vidas enquanto nós ficarmos murmurando, enquanto nós ficarmos reclamando, enquanto nós não nos posicionarmos diante das circunstâncias. Substitua, então, meus queridos, a murmuração e as previsões catastróficas que a gente vê aí anunciadas nos jornais. Troque tudo isso pela oração audível e pela proclamação da Escritura, da palavra de Deus. Isso tudo aonde? Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, que você possa estar proclamando a palavra do Senhor, porque essa palavra é eficaz. Meus queridos, só vamos conseguir ver mudanças e vida quando nós abrirmos a nossa boca e falarmos, profetizarmos sobre os ossos secos, sobre o que está seco na nossa vida. Então profetize, fale na palavra de Deus, fale aquilo que o Senhor já te ordenou. Mas a terceira lição que nós temos aqui é a obediência do profeta ativou o processo. Ezequiel aqui, ele obedeceu de forma irrestrita. Ele falou exatamente o que Deus mandou. Mesmo que parecesse loucura pregar ali no cemitério, imagina essa cena. Você tendo que pregar com um monte de ossos secos. Parece loucura, né? Mas ele fez exatamente o que Deus tinha mandado. Querido, o milagre requer da nossa resposta obediência. Se você quer milagres na sua vida hoje, você precisa hoje se levantar em obediência diante do Senhor. Obediência da palavra que Deus já deu e colocou no seu coração. Obediência de chegar diante de uma situação difícil, como Ezequiel chegou diante daqueles ossos secos, e acreditar que o poder não vem dele, mas vem do Senhor. A voz humana, quando submetida à ordem de Deus, meus queridos, torna-se o veículo para a restauração dos céus. E quantas vezes um milagre na nossa vida financeira ou na nossa família está travado simplesmente porque nós estamos hesitando em dar o primeiro passo, em praticar a obediência diante de Deus. Você já pediu alguma coisa a Deus e talvez Deus não te deu e você não sabe ainda por quê? Onde Deus orienta você, meu querido, a agir? Aonde Deus está te mandando agora agir? Qual área da sua vida Deus está dizendo profetize? Onde Deus está dizendo faça, haja, mude, para que Ele possa restaurar. Talvez seja liberar um perdão difícil para alguém que te magoou demais. Talvez seja dar um passo de reconciliação com essa pessoa. Talvez seja abandonar um vício. Um vício que talvez seja secreto, que só você sabe que você tem.
Talvez dar início a uma disciplina espiritual ou repartir recursos com quem precisa. Queridos, a sua obediência nos pequenos passos do dia a dia abre caminho para o grande sopro restaurador de Deus. Quando decidimos obedecer, cumprir aquilo que Deus nos ordenou, nós abrimos espaço para a ação de Deus. O Senhor quer soprar vida aqui neste lugar hoje. O Senhor quer soprar vida nos ossos secos do vale que você está vivendo hoje, meu querido e minha querida. Mas você tem que obedecer a palavra. Você tem que obedecer ao Senhor. Lembre-se aqui de Ezequiel, ele estava sendo levado a profetizar naquele vale de ossos secos, que representava o estado espiritual de Israel. E eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor está te chamando. Está chamando você também para profetizar na vida de pessoas. Pessoas que estão no seu redor. Pessoas que estão secas porque elas estão sem salvação. Pessoas que estão perdidas. Pessoas que talvez alguns podem olhar para elas e dizer, esse não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que tem sim. Porque tem a palavra de Deus. Tem a ordem de Deus. E é Ele quem vai agir. Mas Ele vai agir como Ele agiu na vida do profeta. Ele vai agir através da sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor. E o que você está fazendo? Está obedecendo? Está levando a sua vida ou sepultando a sua vida? E a quarta lição, meus queridos, que nós tiramos aqui nesse estudo, nesses versículos de Ezequiel 37, é o sopro do Espírito é que vivifica. A partir ali do versículo 7, nós podemos ler: assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Agora, meus queridos, imagina a cena dessa visão, né? Osso de um lado, osso de outro. De repente, aqueles ossos começam a se mexer, começam ali a se juntar, um procurando, né? O lugarzinho do outro. É uma cena que daria medo, não daria? Eu acho que qualquer um de nós, se estivéssemos ali, ó, ficava a porta, né? Como diz o meu pai. Sairíamos dali correndo, com medo. Causaria medo, causaria espanto. Mas nós precisamos lembrar que foi Deus quem levou Ezequiel lá. Foi Deus quem apresentou aquele lugar a Ezequiel. Foi Deus quem disse que era para ele profetizar. Então não havia motivo para ter medo. Não havia motivo para covardia. Ezequiel somente obedeceu, independente do cenário de horror. E depois disso, meus queridos, os ossos se juntaram, criaram tendões, carne e pele. Mas ainda faltava algo essencial, porque ali só havia corpos. Já não era mais ossos, mas eram corpos. Mas faltava algo. Foi preciso ali uma ordem de Deus. E Deus disse, soprai sobre estes mortos e viverei. Queridos, o Espírito Santo é o agente final e insubstituível que transforma a estrutura da vida. Na sociedade, e até mesmo nas nossas igrejas, nós podemos construir estruturas perfeitas. Lugares lindos, maravilhosos, nós podemos ter programas bem organizados, podemos ter uma banda de louvor aqui maravilhosa, nós podemos ter estratégias modernas, nós podemos ter belos templos e rotinas impecáveis, tudo certinho. Mas se nós não tivermos
o Espírito Santo de Deus, nós não temos nada. Se o Espírito Santo de Deus, meus queridos, não estiver presente, tudo isso não vale nada. A restauração completa envolve não só a reforma externa ou moral das nossas vidas, mas é o sopro vivificante do Espírito Santo que habita no interior, trazendo a verdadeira identidade, trazendo paixão por Deus, trazendo paixão pelo propósito eterno de Deus. Queridos, hoje nós somos desafiados a participar de uma campanha de oração como igreja. Isso não é algo para pensar para daqui a algum tempo, não é algo urgente. Porque nós precisamos orar e clamar ao Senhor para que Ele traga, para que Ele mantenha viva o fogo do Espírito Santo nessa igreja, para que cada um de nós que já estamos aqui possamos andar em maturidade, crescendo, aprendendo, vivendo, obedecendo, mas também para que o Espírito Santo possa usar cada um de nós a levarmos a palavra de Deus, a convidarmos pessoas a estarem aqui no culto para ouvir essa palavra, para também serem ensinados. Hoje de manhã eu estava falando com os jovens sobre a questão de discipulado. Nós precisamos, amados, abraçar essa causa de sermos um discípulo de Jesus, mas não só sermos discípulos, e sim um discipulador, porque tem muitos que estão só acomodados em simplesmente serem salvos. Eu já fui salvo por Deus, não preciso fazer mais nada. Lembre-se que a fé sem obras ela é morta. Se nós tivermos fé, mas não trabalharmos, não obedecermos, não cumprirmos o chamado que Deus nos dá, também não vai valer nada. Nós estamos vivendo num mundo, meus filhos, que está tentando a cada dia impedir a igreja de Cristo. E nós estamos lentamente permitindo a cada dia, a cada domingo, que essa correria do dia a dia, que as situações deste mundo que tem nos envolvido, nos paralise diante da palavra profética que Deus já gerou no nosso coração. É por isso que nós vemos tantas igrejas vazias ou tantas outras igrejas tão cheias. Mas quando um profeta olha, só vê ossos secos. Porque não estão vivificados pelo Espírito Santo. Queridos, é tempo hoje de voltar, de parar. E olhar para o vale de ossos secos que está na nossa vida. E apresentar diante do Senhor. E assim como Ezequiel foi usado por Deus, se deixe ser usado e profetize. Profetize que este vale vai ressuscitar, estes ossos secos vão ressuscitar. Contigo uma dependência diária de Deus, meu querido, na oração, no secreto, na adoração. Eu sonho e oro todos os dias por ver uma igreja sedenta na palavra de Deus. Uma igreja que não se cansa de buscar conhecimento. Uma igreja que não se cansa de louvar, de adorar, de glorificar. Uma igreja que não está preocupada com quem está aqui do lado, quem está do outro lado, mas está preocupada única e exclusivamente em adorar ao Senhor. Preocupada com o que Deus está pensando da sua adoração. Preocupada em dizer, Senhor, eu sou um adorador, olha eu aqui. O Senhor está procurando adorador que adore em espírito e verdade, olha eu estou aqui. Igrejas que sinalizem o desejo da presença de Deus. E eu quero concluir aqui com vocês, meus queridos. O Vale do Osso Seco nos ensina uma verdade eterna. Nenhuma situação, por mais
destruída, antiga ou esquecida que pareça, está além do alcance do poder restaurador de Deus. Amém. O Deus do impossível não mudou. E Ele está aqui hoje. E assim como Ezequiel foi levado a encarar de frente a realidade ali daquele vale, nós também somos chamados, meus queridos, hoje a olhar sem máscaras, sem nenhum filtro para as nossas áreas secas, para aquilo que está acontecendo. Talvez para aqueles relacionamentos frios, talvez pela sua fé que está morna, talvez pela sua saúde emocional que está abalada, talvez por sonhos de infância que você tenha, mas que parece ter morrido. O Senhor te convida hoje a olhar para este vale, porque nós precisamos lembrar que as mudanças nunca começam na nossa força, nunca começa com as nossas estratégias, mas ela começa com a palavra do Senhor que é infalível. Queridos, quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, quando nós decidimos calar o barulho desse mundo ao nosso redor e obedecer, mesmo sem entender completamente, o Senhor vai trazer vida, o Senhor vai abrir caminhos, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai transformar, o Senhor vai renovar, Ele vai trazer tendões, Ele vai trazer carne, Ele vai trazer pele, Ele vai trazer vida sobre o seu vale. A restauração de Deus é um processo com etapas claras. Primeiro nós enxergamos e admitimos a nossa real condição. Olhamos e vemos e entendemos como estamos. Depois acolhemos a palavra de Deus e obedecemos ao Deus que ordena nos detalhes. E finalmente o Espírito Santo de Deus sopra uma vida totalmente nova em nós. Amém. E o mesmo Deus que olhou para um vale de morte e dele levantou ali um exército, meu querido e minha querida, um exército vitorioso, é o mesmo Deus que está pronto para se mover na sua vida nesta noite. Não aceite hoje a sentença de morte que o mundo ou o cansaço muitas vezes tenta impor na sua vida. Nada está perdido, porque a palavra de Deus e o Espírito de Deus vão entrar em cena na sua vida. Amém? Quero convidar você a baixar sua cabeça agora em nome de Jesus. E se hoje você olhou para a sua vida e reconheceu que você está andando em um vale de ossos secos, seja na sua vida espiritual, na sua família, nas suas emoções ou nos seus sonhos, meus queridos, minha querida, saiba que Deus não te trouxe aqui hoje para presenciar a sua derrota. Ele te trouxe aqui hoje para te perguntar: esses ossos poderão a tornar a viver? O Senhor está perguntando para você hoje. Nessa área da sua vida, você pode olhar para ela e o Senhor pergunta: será que pode tornar a viver? A resposta da sua razão não pode ser não. Mas a resposta da sua fé precisa ser: tu sabes, Senhor. Assim como Ezequiel falou. Ezequiel lhe declarou que somente o Senhor sabia o que poderia ser feito. Deus não está procurando pessoas perfeitas, meus queridos, ou com todas as respostas, ou pessoas que se mostram tão sábias. Ele está procurando corações dispostos a admitir a sua sequidão e ouvir a sua voz e dar o passo de obediência. Chega, meus queridos, de arrumar as coisas da sua maneira, do seu jeito, de lutar tanto sozinho. Deus está aqui hoje e está dizendo: eu estou aqui e hoje eu quero declarar vida na sua vida. Vamos ficar em pé agora neste momento em nome de Jesus. E eu quero convidar você que quer se posicionar hoje diante do Senhor, diante desses vales de ossos secos que talvez você está vivendo, não importa o que esteja, não suporte também com quem está do seu lado.
Hoje o Senhor está aqui e foi Ele quem te levou de frente a este vale. E é Ele que está dizendo, profetiza. E se você hoje quer profetizar neste vale, venha aqui à frente.